Bom dia, queridos estudantes do segundo ano. Tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não faz uma aula assíncrona, né? Tem sido todas síncronas, têm sido boas, né? Com quem está participando, mas ontem não foi possível fazer aula. Hoje, graças a Deus, está tudo certo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo da unificação italiana e alemã, né, que são os temas que eu já tinha falado que ia ser nessa aula, tá? Porque a apostila ela tá mais resumida, né, do que o meu resumo. E essa parte é importante que vocês entendam um pouco melhor, até para ficar fácil depois entender a Primeira Guerra, né? É uma matéria já do ano que vem, terceiro ano, mas se vocês aprenderem certinho esse ano, fica mais fácil ano que vem, tá? Então, vamos lá. Eu também vou pegar a apostila, né? Aqui, também para colocar na tela para vocês. Vamos lá, unificação italiana. Primeiramente, eu faço uma introduçãozinha. A unificação italiana foi o processo territorial que resultou do Estado Nacional Italiano, né? No final do século XIX. Foi liderado pelo reino Piemonte-Sardenha, ou seja, foi um movimento de elite, governado por Vítor Emanuel II, da Casa de Saboia. É importante lembrar que as unificações, tanto alemã quanto italiana, foram movimentos conduzidos por elites, não foram levantes populares. Beleza? Então, contexto, né, que são os antecedentes, né, Itália no século XIX. Na primeira metade do século XIX, a Itália não existia como Estado nacional, como a gente já viu. Os ideais nacionalistas fortaleceram-se, especialmente a partir da Primavera dos Povos, em 1848, que foi o que a gente viu na aula passada. Né? Essa ideia de acabar com o absolutismo, né? Enfim, é o ápice do liberalismo, né? Contra a Santa Aliança, né? Principalmente Áustria, Prússia e Rússia, né? Contra a ideia da legitimidade, beleza? Então esses movimentos com certeza eles vão influenciar tanto na unificação alemã quanto na unificação italiana. Os mesmos ideais nacionalistas na região da Itália levou à formação de diferentes movimentos. Nós tivemos três movimentos principais no processo de unificação italiana. Né? Esse primeiro, Neo-Guelfos, liderados por Gilberti, defendia a unificação sob a liderança do papado. Tá? Os republicanos, liderados por Giuseppe Mazzini, defendiam a unificação de ideais republicanos. Esses dois aqui foram derrotados. Tá? Quem vai vencer, vai liderar esse processo, vai ser esse aqui, são os monarquistas. Eles vão unificar a região sob a liderança da Casa de Saboia, constituindo o regime monárquico. Os grandes nomes desse movimento foi Vítor Emanuel II, que era o rei que a gente já viu lá, e o Conde de Cavour, que nós vamos ver daqui a pouco. Beleza? Então, tranquilo. Né? É que ele vai explicando, né, algumas coisas. Né? Vítor Emanuel assumiu o rei de Piemonte Sardenha, que é o norte da Itália, tá? Em 1849. Logo após seu pai ter fracassado em derrotar os austríacos, que ocupavam reinos da região. Em 52, nomeou o Conde Cavour como primeiro-ministro. Então, nós vamos ter o Vítor Emanuel II como rei e o Conde Cavour como primeiro-ministro. Tá? Vão liderar o processo de unificação. Nós vamos ver que na Alemanha também vai ser, né, um rei e o primeiro-ministro. No caso, o primeiro-ministro da Alemanha vai ser o Otto von Bismarck. Né? Todo mundo já ouviu falar dele. A unificação chamada Ressurgimento, tá? Foi liderada pelos reinos de Piemonte e Sardenha. Primeiro-ministro realizou um processo de modernização do reino. Tá? Então, o Conde Cavour sabia que obrigatoriamente devia ter um enfraquecimento da Áustria. Então, quanto mais a Itália se modernizasse, crescesse, industrializasse, né, competiria com a Áustria. Essa que era a ideia. Né, tá? Então, nós vamos perceber que tanto a Alemanha quanto a Itália eram reinos que não tinham ainda um passado pelo processo de industrialização, tal, eles vão buscar isso já no processo de unificação. É importante entender isso para que depois da unificação vocês puderem entender como que a Itália e a Alemanha já vão correr atrás do prejuízo, do atraso industrial que eles estavam em relação à Inglaterra e à França, por exemplo. Beleza? Importante isso. Para esse enfrentamento, vai ter que enfrentar a Áustria, né? Ele procurou o apoio francês. Tá? Juntos, franceses e os Piemontes Ardenha lutaram contra os austríacos em 1859. Essa guerra vencida pelos Piemontes Ardenha permitiu-se anexar o reino da Lombardia. Então, Primeira Guerra em 1859,
né, com apoio francês, tá? A Itália vai sair vitoriosa. Com a derrota austríaca, outros reinos italianos rebelaram-se, expulsaram seus governantes austríacos e, após o plebiscito, também anexaram o reino de Monte Sardenha. O sucesso do confronto contra os austríacos garantiu ao rei Vítor Emanuel II o apoio dos republicanos. Então, isso aqui é importante. Ó. Tá? Então, o que acontece? Tanto o Giuseppe Mazzini quanto o Giuseppe Garibaldi, que vai atuar inclusive no Brasil aqui também, né, no sul do Brasil, eles, após essas vitórias contra os austríacos, da parte monarquista da Itália, eles também vão apoiar a unificação, porque era importante para eles, por mais que não fosse o regime republicano que fosse vingar ali, né, fosse predominar, né, eles vão apoiar. Isso vai ser importantíssimo. Esse apoio, né, ao movimento de unificação piemonte aconteceu por causa do enfraquecimento dos republicanos após o fracasso de 48. Garibaldi conduziu uma rebelião no sul da Itália, depois de conquistar a região, entregou-a ao domínio de Piemonte. Tá? Então, esse apoio foi muito importante. Com o crescimento dos territórios, Vítor Emanuel autodeclarou-se rei de toda a Itália em 1861. Então, o que acontece? Muitos historiadores vão considerar o seguinte: 1861 ocorreu a unificação da Itália, porque foi o momento em que havia, né, uma delimitação de fronteira, havia conquistado os territórios e havia também um rei que se declarou rei de toda a Itália. Tá? Só que, porém, todavia, contudo, né, teve outros passos além desse aqui de 61. Tá? Deixa eu falar, unificação 61, tá? Mas ainda teve outros passos. Né? Foi a Guerra Austro-Prussiana, de 66. Tá? Por fim, a retirada das tropas francesas dos estados pontifícios por causa da Guerra Franco-Prussiana, nós vamos ver depois, permitiu os italianos invadirem e conquistarem a cidade de Roma. Tá? Então, 1870, com a conquista da cidade de Roma, encerra-se, vamos dizer assim, a unificação italiana. Né? Nós vamos ver que vai ter um problema aqui com os estados pontifícios, que vai ser resolvido só em 1929, com o Tratado de Latrão, na época do Mussolini. Tá? Que aí ele vai ceder o Estado do Vaticano e tal. Então, assim, em 1870, anexa Roma, acabou a unificação italiana. Mas ainda haverá problemas com a igreja e tal, que só vai ser resolvido posteriormente. Então, a unificação italiana, ela se encerra nesse contexto aqui. Beleza? Tá? Tranquilo, galera? Então, essa é a unificação italiana. Quando a gente vai para a apostila, né, daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo da unificação alemã, né, quando a gente vai para a apostila, né, ela resume bastante essa parte. Né? Então, ela vai, unificação italiana, né, embaixo. E aí as revoluções, né, vão influenciar, né, libertar, que encontrava as regiões do domínio austríaco, né, a partir daí vai começar. Né, então ele já começa o fracasso, demonstrou ajuda externa, né, não vai ter apoio popular, liderança do Estado, elite, né, vai ter algumas propostas divergentes que a gente já viu, né, então a liderança do processo dividiu entre os seguidores do ressurgimento, que vai ser os monarquistas, e também Giuseppe Garibaldi, que vai apoiar depois, foi o que a gente viu. A participação da França, né, vai ser a favor, vai ser contra, né, a Rússia e a Áustria e tal, né? E aí tem a questão romana, que foi o que a gente encerrou aqui. Então aqui ficou um pouco confuso, porque foi muito resumido na apostila. Por isso eu fiz esse texto aqui, tá? Que depois vocês vão ver a explicação novamente, que está bem claro e aqui tem uns detalhes maiores da unificação italiana. Tá? Então fica mais fácil de entender do que na própria apostila, que está um resumo assim, setinha e tal. Só vai entender essas setinhas aqui depois que você lê igual eu fiz. Beleza, galera? Então a gente vai entrar agora no próximo vídeo na unificação alemã. Tranquilo? Obrigado.